essas dúvidas. E o direito, Simone, sobretudo o contrato, ele tem uma regra. O contrato ele tem que ser cumprido, é uma obrigatoriedade, certo? E o direito ele criou algumas exceções justamente porque o contrato pode ser que mude o cenário dele de quando ele foi formalizado e mude as condições das partes. Como no caso agora em específico, aconteceu uma situação que era imprevisível ou até previsível, mas é inevitável, né? E naqueles contratos de execução continuada, que é no caso de contratos que foram fechados antes do Covid e que está em andamento, como que fica o arquiteto, como que fica o cliente, como que fica a questão dos prazos, como é que fica a questão do pagamento? Então é uma situação muito complexa. Então nesse sentido, o direito em que pese não ter uma resposta específica, a jurisprudência ainda não se deparou com esse problema. Se entra como causa natural, isso é uma... Então, exatamente esse ponto. Então, o direito tem algumas respostas a essa pergunta sua, e é uma exceção à regra máxima do contrato, é obrigação, o contrato é lei entre as partes. Então, existem algumas exceções. Entre essas exceções é a teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva. O que é essa teoria? Quando ocorrer situações extraordinárias ou imprevisíveis que vai onerar excessivamente uma parte em relação à outra no contrato e que seja superveniente à formalização do contrato, seja posterior ao contrato, nesses tipos de situação, a parte pode pleitear na justiça a revisão do contrato, certo? E a resolução do contrato. Isso aí por quê? Porque pode ser que há um desequilíbrio econômico que antes de acontecer aquela situação não ocorria. E depois que ocorreu esse fenômeno, essa situação, as partes não têm mais condição de cumprir com o contrato, certo? Então nós temos essa teoria da imprevisão, que ela pode sim ser levada no judiciário, inclusive para revisar o contrato ou até uma resolução contratual. Agora, uma outra teoria que eu acredito que vai ser bastante aplicada aí para o nosso caso, que é o caso fortuito e força maior. O que é o caso fortuito e força maior? Em situações onde seja imprevisível ou até previsível, mas inevitável, situações alheias às partes que impeçam que elas possam seguir com o cumprimento do contrato, com o cumprimento da sua obrigação, nesses casos sai o dever dela indenizar a parte. Por quê? O contrato ele tem cláusulas penais, ele tem sanções. Então, se você não cumpre o prazo, se você não paga no prazo estipulado, vai surgir. Então, em cima dessas consequências, o que o direito fala? Falou, não, peraí, vamos com calma. Nesse caso específico aqui, você não vai ser obrigado a indenizar, porque a parte não tinha condições de cumprir com aquela obrigação, porque era uma questão alheia à vontade dela, certo? Então, nesse tipo de situação, que eu acho que vai ser muito aplicado nesse caso específico do Covid, é a questão do caso fortuito e força maior, certo? Só que essas duas teorias que eu passei aqui, da imprevisão, onerosidade excessiva e o caso fortuito e força maior, são situações que você tem que levar para o judiciário, certo? Então imagina só, a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar a quarentena, certo? O judiciário já está abarrotado, já é lento nas condições normais. Imagina agora. Imagina depois que voltar a questão do Covid. Então, que voltar à normalidade. Um processo agora, né? Quem que vai... Exatamente. Então, a minha sugestão, segunda-feira meu telefone não parou, clientes, seja empresários, prestadores de serviços, ou até donos de imóveis, que os inquilinos estão pedindo para não pagar o aluguel, diminuir o valor do aluguel. Então, assim, de maneira geral, o que eu tenho orientado? Agora é diálogo, é conversa, é acordo, bom senso. Eu acho que a palavra de ordem é bom senso. Eu vi uma live recentemente, Simone, e que eu achei muito interessante. Nos contratos, a gente tem mania de tratar a outra parte como inimigo, né? Sempre como inimigo. O banco te prestou dinheiro, ou o cliente, mas é a hora da gente ver a outra parte como parceiro. É uma união, né? É união. Então, assim, eu acredito que numa situação dessa vai haver muito bom senso, né?
o bom senso do cliente para o arquiteto para o cliente, mas vai haver exceções, como sempre existiram exceções, e vai ter aquela pessoa que não tem bom senso, né? Então, assim, a minha orientação sempre é tentar essa negociação, seja revendo prazos, revendo formas de pagamento, reprogramando o cronograma físico-financeiro, seja da obra ou do contrato, estabelecendo novas diretrizes no contrato. Acho que no primeiro momento a gente pode até ter uma sensação de ficar com raiva, mas aí respira fundo e pensa, não, vamos tentar usar o bom senso, como você falou, vamos tentar se relacionar, fazer acordo, vamos pensar, principalmente quando é um parceiro nosso, né, alguma pessoa que está com a gente há muito tempo, é bem isso que você falou mesmo. Sem dúvida. Como a questão não é pontual, nós vamos passar isso como devedores e como credores, né? Da mesma forma que eu sou devedor de uma relação obrigacional, eu sou credor de uma relação obrigacional. Então, da mesma forma que eu vou abrir uma exceção para o meu devedor, abrir uma exceção comigo. Então, assim, o ideal seria isso, né? Isso aí seria, em tese, a ideia. Então, assim, tentar entrar em contato com o cliente. Inicialmente, agora vem muito a minha dica aqui, formalizar isso tudo por e-mail, documentar. Por quê? Nós temos que criar um dossiê, documentos, porque se isso lá na frente cair no judiciário, virar uma demanda judicial, nós vamos precisar desses documentos. Que os documentos? É uma troca de e-mails, onde você comprova que você tentou, que você concedeu, você deu oportunidades para o cliente, alternativas. Olha, eu não consigo fazer o acompanhamento da obra em loco, mas eu consigo fazer home office. Como? Você vai me mandando as coisas para o WhatsApp, me manda vídeos, eu vou te orientando, tal. Existe uma situação. Então, assim, dar alternativas, certo? Documentar essas alternativas, porque se isso virar um processo, vai ficar caracterizado que se você deu alternativas para o cliente, você quis cumprir o contrato, mas por situações alheias à sua vontade, você ficou impedido de cumpri-las. Então, eu acho que essa é uma dica importante. Então, mandar e-mail, documentar. Eu acho muito importante, Simone, que o cliente marque uma reunião com o cliente, não, o arquiteto, o profissional, marque uma reunião com o cliente, seja telepresencial, justamente para tratar sobre esse tema, né? Como vamos lidar agora com o contrato? Temos alguns ajustes a serem feitos. Mas com adendo, né? Dentro do contrato faz com adendo. O ideal, Simone, é fazer um aditivo. Essa é a minha orientação. Mas o aditivo, talvez você vai ter que contratar um advogado, vai gerar custos. Mande um e-mail com todos esses pontos que foram deliberados em reunião, mande para o cliente e solicite um de acordo. Dê um de acordo aqui e tal, que isso lá na frente a gente usa no processo. Seja para defender ou para questionar, para discutir. Então essa é a regra. Não é simplesmente sentar na cadeira e falar, não, está acontecendo o problema, então eu vou ficar aqui e deixa a coisa, depois eu vou resolver. Não é bem isso. Essas teorias que eu passei aqui, esses institutos de direito que eu passei, essas teses, ou lei, artigo, são no sentido de que se isso for levado para o judiciário, então tem que ser provocado o judiciário. Mas até provocar o judiciário, tem que ser feito um acordo, negociação. E negociação se faz de forma consensual, ok? Então, há que ter uma bilateralidade nisso aí. As duas partes têm que estar de acordo. Agora, vai chegar um ponto que você vai falar assim, Rodrigo, mas eu tentei, o cliente não aceitou. Inclusive, teve uma dúvida aqui de uma cliente que o cliente dela insiste no acompanhamento em loco. E ela falou, mas e aí? Eu vou ou falo que eu não vou? É uma situação. Eu vou seguir as orientações da OMS. Perguntinha já, né? Já até dando uma prévia da pergunta. Então, assim, como é que faz? Eu vou contra as orientações da OMS, então eu vou contra as orientações do poder público, vou em loco, ou senão eu mando uma funcionária minha, uma prestadora de serviço, e se essa prestadora de serviço pega o vírus? Aí vem uma outra pergunta lá na frente também. E aí, eu posso ser responsabilizado? Né? Então, assim, tem que ver com muito cuidado essa situação. Eu não posso falar aqui, olha, fiquem tranquilos, não vão na obra, em loco, não vai ter problema.
Mas a gente tem que arrumar algumas alternativas, né? A gente tem que tentar explicar para o cliente as condições, que fica inviável de ir. Muitas pessoas têm algumas pessoas de risco em casa, fatores de risco, de idade, ou tem pessoas de idade em casa. E então, o problema de saúde. É a gente não ir, daí dá alguma coisa errada numa obra que continua, que não tenha parado, aí dá errado, e depois o cliente vai falar, não, deu errado porque você não estava lá acompanhando, né? Exatamente. Outra situação, às vezes você tem disponibilidade, você vai arriscar, vou enfrentar o corona, mas aí o prestador de serviço não quer ir. Como é que faz? Como que você vai acompanhar sem ter prestador, né? Sem ter os fornecedores? Então é uma situação complicada. Eu vejo a parte do acompanhamento de obra como a parte mais sensível a todo o problema, né? Então, quanto a isso, o ideal seria suspender. O ideal seria, vamos suspender pelo menos por 12 semanas. Mas vamos esperar. Gente, às vezes não quer. É impossível. Vamos começar as perguntas aqui, que daí a gente já dá aqui uma sequência e a gente vai acompanhando. Então, aqui a primeira pergunta, eu não coloquei os nomes das pessoas porque tem muita pergunta que eu te falei que era parecida. Então, aqui. Estou fazendo a decoração de um apartamento, mas a cliente decidiu esperar para dar andamento. Ela pode suspender o pagamento? Essa é uma pergunta muito interessante. Suspender ou não suspender o pagamento? Via de regra, foi o que eu disse. O contrato ele tem que ser seguido, ele tem que ser cumprido. Não há nenhum uma determinação no sentido de que os contratos estão suspensos, que as partes não pode pagar agora, eu vou negociar, você paga após a situação, ou vamos parcelar isso, tá numa negociação. Por quê? Se o cliente falar assim, não vou pagar, ponto, aí você vai ter que, infelizmente, socorrer à justiça. E justiça, infelizmente, é demorada. Então, por isso que eu falo, vamos tentar insistir numa negociação. Tá? E negociação é abrir mão, concessão, né? É ceder. Não é essa a resposta. Agora, pode suspender? Via de regra, não, porque tem um contrato e o contrato está dizendo que ela tem que pagar. Agora, tente uma negociação. Essa é a minha... Eu acho que depende de como foi feito o contrato em relação ao pagamento. Se o pagamento está vinculado ao decorrer da obra ou se ele está vinculado a parcelas também, não tem? Sem dúvida, mas pelo que eu entendi da pergunta, a pessoa já estava embora, né? Parece que ela já estava devendo e falou que não ia pagar. Aí, nesse caso, cai a minha resposta. Agora, se não estava vencido ainda, aí normal, porque não venceu, né? Não está embora ainda. Segunda pergunta. Como ficam as questões de multas contratuais estabelecidas em contrato, caso não entregarmos no prazo? Pois um cliente meu está criando o caso e o prédio mandou parar a obra. Inclusive, muitos condomínios estão suspendendo qualquer tipo de obra, né, no condomínio. Eu acho que quase todos, né? Praticamente todos. Acho que quase todos. Porque como tem pessoas aqui que não só de São Paulo, mas de outros estados, inclusive até ouvi uma pessoa falar que foi decreto estadual. Então, cada estado está tomando uma medida quanto a isso. Mas, assim, em relação a essa questão, multa, é o que eu disse no caso fortuito e força maior, ok? Eu acho que essa situação do Covid vai cair na isenção do dever de indenizar, obviamente, se ela tiver impossibilitada de seguir com a execução do contrato. Me parece que essa questão do acompanhamento de obra pode ser tratado dessa maneira lá na Justiça, ou seja, isentando o dever de indenizar. Queria saber se podemos dispensar as estagiárias, mesmo tendo contrato de mais alguns meses. Essa questão poderia cair até numa próxima live, se for o caso, de questão de trabalho, relação de trabalho. Mas vamos responder esse caso aí. Estagiário não é CLT, ele não é funcionário, certo? Existe um contrato com a instituição. Acho que daí é uma pergunta no geral até, né? No geral. Então, o que pode ser feito? Via de regra, esses contratos com instituição educacional, eles não têm multa. Mas eu já vi
contratos onde tinha multa. Então, em determinadas situações pode ocorrer essa multa. O interessante é pedir esse contrato, ver esse contrato se tem multa ou não. Eu entendo que mesmo que tenha multa, certo? Se essa multa um dia vier a ser cobrada pela parte, ela pode ser quebrada mediante esses... Está perdendo trabalho, perdeu o cliente, parou a obra e acaba não tendo condição, né? Não tem, está fechado. E outra coisa, Simone, tem uma questão que é a responsabilidade perante os seus funcionários, os seus estagiários, né? Então você pode ter uma situação onde você obrigue talvez um estagiário a estar lá na obra, ou estar no escritório, e ela pegar uma... Então eu acho que é desnecessário, ainda mais numa situação onde o volume de trabalho diminuiu, né? De certa forma diminuiu. Então, deixa o estagiário em casa. Eu estou vendo muita gente falou que parou tudo, pararam as obras, já não estava com muita coisa, e aí acabou parando, então fica muito complicado, né? Fica complicado, fica realmente complicado. Vamos lá para a próxima pergunta. Como propor uma alteração contratual prevendo um valor para isso, para a nossa sobrevivência, sem que o cliente fique melindrado? Bom, o cliente vai ficar melindrado, né, gente? Não, sem dúvida. Isso daí é... Bom, vamos pensar de duas formas. Se já existe um contrato feito e ele está em execução, então cai naquilo que eu falei. Vamos renegociar as condições do contrato. Eu não posso mais fazer atendimento em loco. Meus atendimentos serão telepresencial. Então, nesse sentido, eu vou cobrar por hora, certo? Aí estabelecer isso. Então, isso tudo é negociável. Então, é propor... Fazer uma tabela, né? De repente, fazer uma tabela. Uma tabela. Salvo engano, eu acho que até o CAL disponibiliza uma sugestão de hora profissional, hora de sócio, hora arquiteto. A ABD também pode ser... Então, o ABD também. Então, pegar essa sugestão e, olha, então eu vou cobrar a hora X, um taxímetro, né? Vamos usar dessa maneira. Essa sugestão. Se não está no contrato, a partir de agora estabelecer isso em contrato, né? Na proposta e colocar lá o valor X horas por tantos reais, né? Uhum. E vamos lá. Outra pergunta. As obras que eu tinha em andamento foram paralisadas por ordem do síndico. Entretanto, tenho 2 clientes recebendo os apartamentos na próxima semana. E como são prédios novos, ainda não possuem moradores e as obras são liberadas. Serão liberadas. Terão horário reduzido e o número de funcionários também será limitado. Eu costumo fazer o acompanhamento de obra. Neste caso, devo negociar com o cliente para um acompanhamento apenas remoto? Tenho medo de que alguma arquiteta que trabalhe comigo no escritório não se importe em acompanhar. Mas quais seriam as consequências para mim como empresa se elas se contaminarem? Observação, são PJ e não CLT. Além disso, sou responsável pela equipe de obra, mesmo que indiretamente, está perguntando. Além disso, sou responsável mesmo que indiretamente, caso alguém se contamine? Essa pergunta também é boa, né? Bom, nessa situação aí, Simone, cai uma questão que ainda foi o que eu disse no início da live. O direito seria a mesma questão assim, se você é responsável se uma arquiteta que trabalha no seu escritório, sei lá, quebrar uma perna enquanto ela estiver trabalhando e alguma coisa, sei lá, se machucar na obra que é do seu cliente, entra isso ou não? Exatamente. Como é muito novo essa questão do Covid e tal, e suas consequências, a jurisprudência lá do direito trabalhista ainda não enfrentou essa situação. Mas existem casos por analogia. Então eu entendo, isso aí é um entendimento de uma situação que ainda pode ocorrer, que a pessoa pode ser responsabilizada, isso se estiver num vínculo trabalhista, certo? Agora, se for uma PJ, e ela tiver, você obrigar e tal, pode sim ter alguma consequência. Mas isso ainda é muito novo e a gente tem que aguardar como a justiça vai enfrentar essa situação. A minha orientação é no sentido de suspender, obviamente dentro do possível, suspender esse acompanhamento, certo? E dizer para o cliente o seguinte, que momentaneamente, por uma questão até de
de decreto estadual, municipal, inclusive por calamidade pública, né? Há uma orientação no sentido de que as pessoas têm que ficar em casa, até para resguardar, para evitar o problema de ser infectados, e por uma questão de responsabilidade com o funcionário, prestador de obra, suspenderá a obra, a execução do contrato por um tempo, pelo menos nesse sentido, né? Agora, isso pode sim ser levado e ser discutido lá na frente, sem dúvida alguma. Tá. Bacana. Mais uma pergunta aqui. Devemos simplesmente dizer não vamos acompanhar nenhuma obra neste momento? É isso que você estava falando, né? Qual a orientação? Os clientes estão alucinados e eu não sei bem como é melhor agora. Então é o que você estava falando, de repente falar, olha, não é o momento, a gente não vai acompanhar, vamos esperar acalmar. Uma sugestão. Acho que o maior medo é o quê? É perder esse cliente, né? A situação já está difícil, já está complicada. Então o que é o cliente? Esquece, vamos. Não é esse o medo também? Quem está podendo se dar. É uma situação muito complicada, né? Aí tem a questão da saúde, né? Aí você tem que pôr numa balança. O que é mais urgente, o que você vai priorizar. Agora, nesse caso, o que até uma orientação talvez pode ser legal. Passar um comunicado para todos os clientes, certo? Um comunicado geral, que aí apresentar, devido ao problema, como é sabido e tudo mais. O escritório eu vou falar uma coisa brincando. Falar assim, a melhor coisa é você falar que eu e minha equipe inteira estamos com suspeita, então infelizmente a gente não vai poder atender, porque daí a cliente vai falar, então é melhor você ficar em casa mesmo, acho melhor ninguém trabalhar. Aí pronto, resolve, ninguém vai querer aí fazer resolve, né? Aí resolve, aí não tem briga, não tem discussão, ninguém vai, né? Porque vai fazer o quê? Tem cliente que só assim mesmo, né? Tem clientes que não têm o bom senso, né? Eu acho que nesse momento pede o bom senso, né? Pede o bom senso. Mas vai ter pessoas que não vai ter o bom senso. E não tem. Mas assim, Simone, o que eu acho é o seguinte, talvez mandar um comunicado geral para todos os clientes, certo? Informando que a política do escritório será suspender. Não, o pessoal tá aí, mas tem merece falar isso, gente, pelo amor de Deus. Suspender por um tempo o acompanhamento da obra em loco, algumas atividades, e que propor uma alternativa, fazer isso remotamente, ou se não for da vontade do cliente, que suspenda e volte isso depois que normalizar a situação, certo? Eu acho que é a orientação. Mas você tem que mandar um e-mail e falar, olha, a situação é essa, a política do escritório é essa. Então, nós vamos fechar momentaneamente, os atendimentos serão remotamente, se quiser continuar dessa maneira, sim, se não, a gente suspende e volta depois que a coisa normalizar, né? Isso seria uma alternativa, né? Entendi. Bom, vamos lá. Acabou de acontecer comigo uma situação e acredito que será com muitos aí do grupo que estão acompanhando. Estou com uma obra comercial de uma clínica com várias sócias. No dia em que a Prefeitura de São Paulo emitiu o decreto para parar tudo, comuniquei às sócias que meu serviço não seria mais presencial neste momento e estaria disponível via call ou vídeo. Diante da situação, elas entenderam, mas foram questionar o empreiteiro para ver se ele trabalharia. Ele falou que não, que ia parar e continuou nessas 2 semanas. Eu continuei dando todo o suporte de obra, gerenciamentos, os fornecedores e materiais, fazendo reunião com as sócias via Hangouts. Só que hoje elas fizeram uma reunião comigo e querem um desconto no contrato para eu não estar presente. Que legal a pessoa, hein? Não estar presente fisicamente. Ou seja, trabalhei todos esses dias para elas, com planejamentos, reuniões. A decisão de continuar a obra foi delas. Eu vou ter que rever o meu contrato? Qual a posição jurídica diante dessa situação? Bom, o cliente pediu um desconto aí, tendo em vista que ela não está fazendo acompanhamento em loco, né? Essa é a pergunta. Mas pelo que ele está falando, ele manteve todo o procedimento, ele acompanhou. Acompanhou. Né? Foi o que eu disse, ele não pode alterar unilateralmente as condições do contrato, certo? Isso aí ele não pode fazer. Sim. Por isso que eu bato na tecla.
vamos conversar, vamos negociar, você não tem condições de pagar agora, porque então vamos dividir, vamos parcelar, vamos diminuir. Né? Agora, assim, ele não pode unilateralmente rever uma condição do contrato, certo? Isso aí não pode sem que haja um consenso aí com a outra parte. Tá. Mas daí ele fala o quê? Ele vai falar que ele explica, fala, não, mas eu te dei toda a assessoria, te dei, tipo, não justifica ter uma, assim, ter uma renegociação, teoricamente não justifica ter uma renegociação. Não justifica. Renegociação não. O que pode justificar talvez a pessoa teve uma baixa de recebíveis, seja lá porque a empresa dela fechou as portas, ou seja porque ela, sei lá, ela deu uma baixa. E ela está segurando ali, ela está segurando porque ela não sabe quanto tempo vai durar isso, por uma questão de precaução, ela está segurando. Comprou, mas isso final, tipo assim, ficou, olha, o resultado final da obra não ficou, a COI teve assim, foi prejudicada devido à sua não presença lá. Daí tudo bem, é diferente, mas eu acho que não, né? Não, quanto a isso não. Ela reveu unilateralmente não. Agora que eu disse no início, inclusive teve alguém na live que até colocou e concordando. O negócio é não judicializar, né, Simone? Por isso que eu falo. Tudo bem, ele não pode fazer isso, né? Então vamos chegar num denominador comum, propor alternativas. Mas por que você não vai pagar? Você não quer que eu vou tentar parcelar? Ou tentar você não justificar para ela que uma boa ideia. Propõe um parcelamento. Fala, olha, eu consigo propor parcelamento. Isso é uma boa ideia. Legal, vamos lá para outra. Em relação ao prazo nos projetos que já estavam em andamento, meu prazo são dias úteis. Esses dias de paralisação não contariam, né? Claro que tem que haver um bom senso, mas estou com projetos atrasados, com todos os projetos atrasados. Em qual cláusula que você acrescentaria agora nos contratos devido a essa situação atípica? É a questão do caso fortuito e força maior, né? Nesse caso de caso fortuito e força maior, o que a gente estipula? Que quando ocorrer situações imprevisíveis ou previsíveis, mas inevitável, a responsabilidade aí das partes isentar o dever de indenizar, mas isso no eventual processo judicial, né? Então, assim, uma cláusula, eu vou até sugerir para essa pessoa que fez essa pergunta, se ela quiser me mandar um e-mail, que eu mando uma cláusula que eu tenho nos meus contratos, inclusive todos os contratos que eu costumo vender, Simone, inclusive nas palestras que nós já fizemos, eu sempre deixo essa cláusula de caso fortuito e força maior, tá em todos os contratos. É verdade. Eu vou até ler ela aqui agora, para a pessoa que fez a pergunta, que é uma cláusula interessante, tem em todos os contratos. A cláusula começa assim: nenhuma das partes será responsável pelo descumprimento ou atraso no cumprimento das obrigações ora contratadas, quando decorrentes de circunstâncias fora de seu controle que afetem diretamente a obrigação inadimplida e que constitui força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro. Então, assim, ela pediu essa cláusula, essa seria uma cláusula interessante de colocar no contrato. Entendi. Que pessoas próximos? Entendi. Vamos lá, mais uma pergunta. Tá acabando aqui, tá, Rodrigo? Só para você se atualizar aí. A gente está aqui quase já, daqui a pouco vai dar 40 minutinhos, mas aí a gente tem mais 2 perguntas ainda, tá? Perfeito. Se no caso do cliente não quiser pagar por motivos de perda de emprego, ou a empresa deles sofrerem com a economia, isso está todo mundo, né, passando por isso, como poderíamos tratar disso de forma a não chegarmos num processo por falta de pagamento? Como seriam as primeiras negociações com os nossos clientes? É aquilo que eu falei, negociar, propor alternativas, parcelamento. Bom senso, né? Bom senso, tem que ter bom senso. Abrir concessões, paga metade agora, outra metade quando a coisa terminar, eu parcelo, enfim, negociar. Então, negociar é arrumar uma forma que ambas as partes chegam no denominador comum, né? Tá. Porque é fácil falar, não vou pagar, porque não estou também, aí todo mundo começa a pensar. Simone,
muita gente com bom senso e realmente está passando por dificuldades financeiras. Isso acontece. Mas muitas pessoas para poder não pagar, né? E como nós, prestadores de serviço, eu me incluo nessa também, nós somos aquele pagamento que inadiável, né? A pessoa não pode, se ela deixar de pagar a luz, deixar de pagar o condomínio, ela vai ter restrição daquele serviço. Agora, se ela enrolar o prestador de serviço, não vai ter nenhum efeito rápido ali com ela. Então, muitos estão usando essa situação como oportunismo, sem dúvida alguma, né? Então tem que fazer essa leitura aí, mas de todo jeito eu acho que tem que tentar negociar, porque se for bater no judiciário vai demorar muito mais, né? Isso acho que de parcelar é uma boa solução, né? Uma boa opção. Parcelar, negociar. Esse mês, o acompanhamento de obra, vamos supor. Às vezes dá um desconto, né? Fazer dá um desconto. Eu acho que a ideia é não perder o cliente, né? E ao mesmo tempo tentar receber alguma coisa e protelar o restante para um momento posterior. Eu acho que essa é a orientação. Não só para nós prestadores de serviço, como para o público em geral, né? Entendi. E agora a última perguntinha. Como devo tratar com o pessoal de obra, contratados por períodos? Não são CLTs. Será que essa perda ou falta de pagamento pode afetar nós profissionais? Como devemos agir no caso de cobrança, pagamento dos profissionais de mão de obra? Mesmo sendo em alguns casos contratados direto por clientes, alguns não se conformam e vêm para cima de todos nós, seja o profissional responsável, seja o cliente. Nossa, que situação, hein, gente? É uma situação complicada, né? Ainda mais esse tipo de prestador de serviço, ele não costuma ter muita paciência na questão do pagamento. Né? E até usar de pessoas que assim, dependem desse dinheiro para comer no dia, né? Exatamente. Então, nesse tipo de situação, Simone, se o dono da obra não pagar, né, e sobrar para o arquiteto, a gente tem que pensar de duas situações. A situação jurídica, né, se é a obrigatoriedade dele ou não pagar isso, né, aí vai depender do contrato, se foi ele que o contratou, se foi o cliente. Então, se foi o cliente diretamente, a negociação direta, o cliente, via de regra, ele não tem obrigação para pagar esse prestador. Aí, se uma questão de solidariedade, aí, se o arquiteto quiser adiantar e depois receber do dono da obra, é uma situação, certo? Mas se ele não está contratualmente obrigado a pagar, né, se não foi ele que contratou, então, assim, juridicamente falando, ele não tem essa obrigatoriedade, né? É uma questão mais de solidariedade do arquiteto querer adiantar, né, até por uma necessidade dele, e depois receber do dono da obra. Entendi. Então tá, Rodrigo, de perguntas foram essas, e não sei se você quer fazer alguma complementação, aí a gente deu 40 minutos, acho que é um tempo bem bacana, acho que o pessoal deu para tirar bastante informação aí desse período, né? Acho que bastante coisa, eu pelo menos consegui esclarecer bastante coisa em relação a cliente, em relação à mão de obra, em relação a fornecedor. Acho que foi bem esclarecedor. O que você achou? Eu achei que foi ótimo, Simone, essa oportunidade aí da gente poder passar um pouco de conhecimento e passar alguma orientação. O que eu tenho a dizer, o momento é muito novo, né? É tudo muito novo. A gente não sabe as consequências, como a justiça vai enfrentar isso, como o mundo vai continuar, como vai proceder as situações. Então, assim, a minha dica, de um modo geral, é tentar negociar, certo? Tentar ir para o acordo. Porque judicializar a questão tem que ser em última hipótese. Então, assim, diálogo com o cliente. E outra coisa que eu bato o pé, documentar. Tem que documentar tudo, seja por e-mail, seja por WhatsApp, mas documente tudo, certo? E montar um dossiê, porque se isso eventualmente virar um processo judicial, nós, operadores de direito, vamos ter condições de poder lutar e brigar pela defesa aí dos arquitetos, dos profissionais da área. Então, essa é a minha orientação. O tempo aqui é curto, a gente não consegue exaurir o assunto, mas deu para dar um panorama geral. Quem tiver interesse de ter alguma dúvida ou algum questionamento, fique à vontade de me ligar, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail. Meus dados de contato estão todos no meu Instagram.
logo na entrada do Instagram, lá tem todas as informações. E sempre que precisar, eu estou à disposição. Se quiser fazer uma outra live com outros assuntos, ou mesmo esse tema... eu vou procurar procurar aqui para 6C também. De repente a gente pode fazer mais uma. Eu faço uma enquete lá no grupo se a gente pode pensar num outro tema, que nem você falou da questão de impostos ou questão fiscal, tributária. E aí a gente faz nesse mesmo esquema. O pessoal manda as questões, as perguntas antes. Olha lá, queremos a Paty falando. Então, eu acho que assim, um momento muito importante para a gente unir. Você já é considerado o advogado aí, oficial, parceiro do DA. A 6C é uma super parceira nossa aí que está sempre de portas abertas também e unindo forças. Então, aproveitando aqui fazer um jabá, gente, a 6C, ela faz parte de casa de construção. E eu não sei como que fala aí o termo, né, Rodrigo, que é itens essenciais, assim como o supermercado e farmácias. Então eles estão atendendo, eles estão abertos. Então aí quem precisar de alguma coisa, procura a Solange, que todo mundo já conhece lá da loja da Brasil, ou tem a Mercedes, da loja lá do Morumbi. Entre em contato comigo também, eu posso ajudar. Nem era para ter falado isso, mas aí acabei falando. E a gente vai fazer isso, a gente vai propor mais uma, que eu acho que é um assunto bem importante, essa questão jurídica, tá bom? Sem dúvida, Simone. Vamos marcar. Combinado, gente. Até a próxima. Bom? Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou salvar aqui. Como é que eu faço para salvar, gente? Aqui, vamos ver. Salvar, encerrar. Vamos ver.